Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a classificação do Palmeiras no Mundial de Clubes, confronto inédito contra o Botafogo, o jogo que parou sábado ao redor do mundo. Eu acho que nem foi só no Brasil, Rio de Janeiro, aqui na favela onde eu moro, mas todo o país, todos os estados possíveis, porque foi um jogo eletrizante, um jogo que por muitos momentos foi complicado assistir, que foi mais estilo Libertadores, né? Briga, treta, polêmica, não teve tanto futebol assim, mas um placar final muito justo. Se tinha um time que deveria sair de campo classificado com resultado positivo, era o Palmeiras. Quem não imaginou que o Palmeiras poderia fazer um grande jogo, aconteceu. E aconteceu por muitos fatores que eu vou explicar para vocês aqui, detalhe por detalhe. Pro Botafogo ficou uma parada muito ruim, né? Porque o Botafogo foi eliminado da pior maneira possível. Praticamente assistindo o Palmeiras tentar vencer o jogo do início ao fim. O Botafogo, em muitos momentos, se preocupando em se defender, em não perder o jogo. E o Palmeiras com outra postura que fez o time sair de campo vencedor. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou falar muito mais assim sobre o jogo e muitos detalhes que eu percebi. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Palmeiras, Botafogo, essa classificação do Verdão, eu vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Eu falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente está acostumado. Cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixa esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, madrugada no Rio de Janeiro, quase batendo 2 horas da manhã, tô na laje de casa aqui. Vocês estão vendo que o funk tá rolando solto aqui no fundo, mas vou tentar falar aqui com vocês de uma maneira alta aqui para que vocês consigam compreender tudo numa boa. Deve ter muito ruído no fundo. Cara, que partida incrível do Palmeiras. Me surpreendeu, tá? Porque o Palmeiras hoje ele conseguiu resgatar algo que estava perdido nos tempos recentes nos confrontos contra o Botafogo. O Palmeiras nos últimos jogos, cara, passou sufoco contra o Botafogo, não teve um grande desempenho em campo. Mas hoje foi uma postura totalmente diferente. E para mim o Palmeiras ele saiu na frente assim na partida, na escalação inicial. A percepção do Abel foi perfeita. Colocou o Alan numa ponta, o Estevão na outra. Mesmo o Estevão jogando deslocado, não sendo aquela ponta que ele trabalha para trazer para a perna esquerda para bater no gol. O Estevão foi bem na partida, entendeu? O Estevão deve ter até visto tantos comentários que teve durante a semana toda, o pessoal falando que já queria que ele fosse embora, que não precisava mais ficar, que ele tinha que ser reserva. O Abel acertou demais assim na escalação, o Giai na lateral também, entendeu? Não inventou, sabe? Richard Rios gigantesco no meio de campo. E tipo, o Palmeiras iniciou muito bem assim porque acertou a escalação inicial. Até o próprio Vitor Roque teve seu papel importante na partida. Então, tipo assim, foi o jogo todo o Palmeiras tentando vencer de todas as maneiras. Jogando com os pontos, o Alan muito bem, tava pedindo passagem no time. Abel mudou na hora exata. E por outro lado, assim, foi um Botafogo que não reagiu. O Botafogo, em muitos momentos, se preocupou mais em se defender do que atacar e tentar vencer o jogo. E, tipo assim, o que o Botafoguense pode ficar revoltado nisso tudo é que era jogo para brigar, era jogo para disputar, era jogo para arriscar, para tentar até o limite. Pô, o confronto contra o Palmeiras, cara. Não tem aquela de você, caraca, é um PSG da vida que você vem com uma postura diferente, você faz um gol e recua. Não é isso, cara, é o Palmeiras. Confronto sul-americano, clássico brasileiro, entendeu? Então, o Botafogo perdeu de uma maneira muito pesada, assim, pro torcedor aceitar, cara. Eu não gosto muito de usar essa palavra relacionada a um time de futebol, jogador, mas foi covarde mesmo a postura do Botafogo, de verdade. Podia muito mais, entendeu? E se é um Botafogo que joga pra frente, assim, jogando pra atacar, pra vencer, pô, mano, é outro Botafogo, entendeu? Mas o Palmeiras tem todos os méritos possíveis. O Abel Ferreira, então, nem se fala. E sabe o que foi inusitado que eu achei no jogo? O Abel Ferreira, que acertou na escalação inicial, por um momento, assim, ele flertou com o erro, que foi tirar o Alan e o Estevão.
O Alan e o Estevão, eles poderiam ir até a parte final do jogo, porque eles estavam muito bem. O Alan numa ponta e o Estevão no outro, entendeu? Tava muita cara assim que o Estevão poderia fazer o gol da classificação. Depois de uma semana conturbada assim, ele e a torcida, as críticas dos torcedores, tá entendendo? E aí ele foi lá e tirou os 2 pontas, que tava bem pra caraca na partida, sabe? E aí, por que eu falo que ele flertou com o erro? O Flaco Lopes, que era na imaginação que todo mundo pensou que ele poderia ir pro jogo, ele foi lá e colocou o menino Luiz, que foi muito bem também em campo, sabe? Botou o Paulinho em muitos momentos às vezes como ponto, Paulinho foi lá e fez o gol da classificação, um golaço. Quando ele inverte o lado, né, Paulinho muitas vezes tá caindo aqui pela ponta, o Luiz centralizado. Aí quando o Paulinho inverte um pouco o lado, ele acha um golaço, que ele consegue fintar o Marlon Freitas e bate rasteirinho no canto. Um gol heróico assim, quem lembra a trajetória do Paulinho, que alguns meses atrás perdeu pro Botafogo na final da Libertadores, hoje saiu de campo como um herói, sabe? E aí o momento final assim do jogo foi o mais preocupante assim, complicado pro palmeirense, porque foi o único momento da partida que o Botafogo decidiu arriscar, entendeu? O lance capital do jogo foi uma bola heróica assim do Bruno Fux, que ali ele salvou literalmente a finalização do Igor Jesus, sabe? Então foi um Botafogo que foi devendo muito, o Botafogo que respeitou demais assim o Palmeiras de uma maneira inacreditável, e um Palmeiras com um espírito totalmente diferente. Aquele Palmeiras copeiro, aquele Palmeiras letal, hoje voltou à tona, sabe? E aí eu acho que o Palmeiras deu uma grande resposta para sua torcida, porque o Palmeiras recentemente estava virando um freguês de carteirinha do Botafogo, devido a tudo que aconteceu nos confrontos recentes. 2024, então, nem se fala, sabe? Então, o Botafoguense chegou para essa partida muito mais tranquilo, muito mais confortável, e por outro lado, o Palmeiras deu a vida em campo, sabe? O Palmeiras jogou bola pra caraca e mereceu muito vencer. Então foi um jogo assim muito elétrico, um jogo muitos momentos emocionante, e um Abel Ferreira que acertou na escalação inicial, foi de um nó tático a um possível erro que no final deu certo para ele, sabe? Mas acho que Abel Ferreira merece os méritos possíveis por ter acertado na escolha. Paiva tem que ser muito criticado, tá? Essa postura pequena do Botafogo no jogo decisivo pode ter sim a mão do treinador por trás disso tudo, entendeu? Então acho que o Paiva tem que ser muito questionado no comando. E o Botafogo fez história na competição, né? Pô, ganhou do PSG, o principal time da atualidade, passou no grupo da morte, quando ninguém acreditava, todo mundo pensou que o Botafogo ia ficar na fase de grupos, só que foi eliminado de uma maneira muito ruim do torcedor aceitar, né? Tipo assim, caraca, a gente nem disputou, a gente nem tentou, pô, não jogamos de igual para igual, não mostramos nosso futebol, se limitamos a se defender, caiu de uma maneira muito feia o Botafogo. Por outro lado, um Palmeiras gigantesco que mereceu do início ao fim a classificação. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Você, palmeirense, está confiante? Acha que dá para vingar o Chelsea nas quartas de final e chegar numa semifinal do torneio? Deixe seu comentário, faça inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!